Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai analisar a superprodução Cleópatra, de 1963. Certamente esse é um dos filmes com as histórias de bastidores mais famosas e repercutidas de todos os tempos. E inclusive várias pessoas nunca assistiram o filme por completo, mas conhecem os escândalos que envolveram a produção da obra. Realmente, Cleópatra é um dos filmes mais complicados da história de Hollywood e tudo começa por volta de 1958, quando a 20th Century Fox decide fazer uma nova versão cinematográfica da história da Rainha Cleópatra. Boa parte do entusiasmo dos executivos vinha de grandes sucessos comerciais anteriores. Em 1917, a própria Fox tinha realizado uma versão com a atriz Theda Bara. Infelizmente, hoje esse filme é considerado perdido, a gente só tem pequenos trechos sobreviventes, mas na época ele foi um verdadeiro hit. Depois, em 1934, a Paramount contratou Cecil B. DeMille e Claudette Colbert para uma versão que, além do sucesso comercial, foi indicada a 5 Oscars, incluindo o melhor filme do ano. Por tudo isso, fazer uma nova versão dessa história parecia um excelente negócio. At least you've dressed properly for my presence. Your best armor? Almost, but I'm afraid it's not being worn in your honor. I know. Para tocar os trabalhos de produção, a Fox contratou o veterano Walter Wanger, um nome estabelecido na indústria que começou a carreira ainda na década de 1920 e que foi responsável por títulos como No Tempo das Diligências, de 1939, Correspondente Estrangeiro, de Alfred Hitchcock, de 1940, e Almas Perversas, um dos títulos mais famosos do cinema noir, dirigido por Fritz Lang em 1945. Wanger também tinha sido presidente da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e recebido 2 prêmios especiais da própria instituição ao longo da década de 1940. Inicialmente, ele tinha um orçamento de 2 milhões de dólares para trabalhar, o que na época não era uma cifra nem muito alta nem muito baixa. No entanto, já nesse momento, ele imaginou uma produção muito mais opulenta e espetacular e conseguiu negociar com o estúdio um acréscimo de mais 3 milhões de dólares. Com isso, ele conseguiu contratar o diretor Ruben Mamoulian e principalmente a atriz Elizabeth Taylor, que receberia o cachê mais alto de todos os tempos até aquele momento, 1 milhão de dólares. A escolha dele pela Elizabeth Taylor não era à toa. Nessa época, ela já era um dos nomes mais famosos do cinema mundial, tinha sido indicada 3 vezes ao Oscar e inclusive venceu no ano de 1960, pelo filme Disque Butterfield 8. Basicamente, usando um raciocínio até mesmo simples, o produtor estava adicionando elementos que garantiriam o sucesso do projeto para ele e para o estúdio. We will succeed. Your dreams, your ambitions. One lifetime is not enough for such dreams, such ambitions. The cloak of Alexander cannot be too heavy for Rome and Egypt to carry together. Os problemas começaram a aparecer quando as filmagens foram agendadas para a cidade de Londres e o seu clima não muito favorável. Todo mundo conhece a reputação da cidade ser muito chuvosa, ter um tempo muito ruim. A primeira escolha do estúdio era por fazer as gravações na cidade de Roma, mas naquele ano, 1960, ela sediava as Olimpíadas de Verão e por isso eles não queriam perder tempo competindo com esse evento. Acontece que, em partes por causa do frio londrino, a atriz Elizabeth Taylor fica à beira da morte por causa de uma crise grave de pneumonia. Ela passa inclusive por uma traqueostomia e se afasta do projeto por vários meses. Acontece que toda a estrutura de produção já estava contratada, todos os fornecedores já estavam de prontidão, então cada dia sem gravar gerava um custo elevado para o estúdio. Nos primeiros 4 meses, os custos chegaram na casa dos 7 milhões de dólares e a gente só tinha 10 minutos filmados nesse tempo todo.
Quando a atriz Elizabeth Taylor finalmente se recuperou, ela teve a prerrogativa de indicar um novo diretor. Ela acabou apontando o nome de Joseph L. Mankiewicz, com quem ela já tinha intimidade no set por conta do filme De Repente no Último Verão, de 1959. E por conta desses atrasos todos, os principais nomes masculinos do elenco também tiveram que ser substituídos porque eles não poderiam mais adiar a sua participação em outros projetos. Assim, Peter Finch e Stephen Boyd foram substituídos por Rex Harrison e Richard Burton. E nesse segundo momento, como as Olimpíadas já tinham terminado, as filmagens acabaram acontecendo mesmo na cidade de Roma. After today, never again shall I doubt the extent of Egypt's wealth. I don't like Cicero's implication. There's not enough gold in Egypt to buy the honor of a Roman senator. More than enough, it seems, to buy his vote. A partir daí, o projeto começou a caminhar até relativamente bem, mas nessa altura do campeonato já não se tratava de uma produção qualquer. A megalomania começou a tomar conta de tudo e o planejamento da produção previa mais de 25 mil figurinos, 65 trocas de roupa para a protagonista Elizabeth Taylor, 10 mil lanças e 6 mil figurantes, entre outros números. Os custos eram exorbitantes a cada decisão criativa e o roteiro muitas vezes era escrito na noite anterior às filmagens, o que atrasava o cronograma de uma forma mais ampla. Para piorar, Elizabeth Taylor e Richard Burton começaram um relacionamento durante as gravações, sendo que ambos já eram casados, adicionando ainda mais tumulto e polêmica ao projeto. Todos os jornais, todas as revistas especializadas, praticamente todo mundo só comentava sobre o grande projeto da Fox que era Cleópatra e seus custos estratosféricos. Com as coisas numa situação quase insustentável, chegou um ponto em que Daryl F. Zanuck, o chefe do estúdio na época, resolveu dar um basta em tudo aquilo e assumiu o comando da produção. Logo depois das filmagens encerradas e com a quantidade absurda de material filmado, o diretor Mankiewicz queria lançar na verdade 2 filmes com 3 horas de duração cada. Mas o corte do estúdio ficou um pouco maior do que 4 horas com um intervalo. Existe também uma versão um pouquinho mais curta de 3 horas e 15 mais ou menos e que provavelmente você vai achar até com mais facilidade. Mas ela não é a versão original que estreou lá em 1963. Na contabilidade final, essa produção acabou sugando mais de 31 milhões de dólares dos cofres da Fox. Além disso, ainda teve um investimento em marketing, em lançamento, que elevou o custo total do filme para inacreditáveis 44 milhões de dólares. Se a gente colocar o efeito da inflação nesses números, seria como se esse filme custasse hoje 390 milhões de dólares. É por isso que ele é considerado até hoje um dos filmes mais caros de toda a história do cinema. Won't you understand? Kings are not elected. Gods are not elected. Why, then, not only Rome, but this whole peninsula of Italy upon which Rome stands must fall into your hands like a drop of sweat. Let them make you king of whatever they choose, wherever they choose. Let me serve with you, my legions with yours. Together we'll conquer for Caesar a world beyond the wildest dreams of even Alexander. O roteiro foi construído em cima da figura histórica da governanta Cleópatra, a última rainha do Egito antes que o reino passasse a fazer parte do Império Romano. Enquanto estava à frente do trono, ela precisa administrar as ambições e investidas de Júlio César, líder romano, e do seu braço direito, Marco Antônio. O filme compreende uma linha do tempo de aproximadamente 18 anos, que basicamente explora a ascensão e também a queda dessa figura histórica tão importante. A Cleópatra sempre teve essa aura enigmática e sedutora, o que sempre ajudou inclusive o cinema a levá-la de forma cada vez mais idealizada às telas. Essa divisão do filme em 2 partes acaba fazendo com que a gente veja realmente uma diferença em termos narrativos, já que os seus antagonistas masculinos têm papéis bem diferentes em cada uma dessas partes. Acima de tudo, é absolutamente impressionante de ver o magnetismo de Elizabeth Taylor. Não é uma questão apenas de beleza, mas também de presença de tela.
Nem mesmo a apresentação da personagem, que chega enrolada em um tapete, tira o brilho de um trabalho verdadeiramente memorável. I will not have love as my master. Then you will not have love. Nor will I have Octavian. Never fear. How confident you are. And has Octavian a master? His ambition to rule the Roman world as emperor and god. The Roman world to begin with. And what stands in his way? You and I. And my son, the rightful heir to the name and glory of great Caesar. Todo o dinheiro investido no filme é claramente visível ao espectador. E o tamanho e exuberância continuam sendo impressionantes mesmo depois de tantas décadas. Até porque ali não haviam efeitos digitais. Cada cenário é pensado em grande escala, mas nos mínimos detalhes. Repare no capricho e no cuidado do navio de Cleópatra, na proporção quase inimaginável da Batalha de Átio e principalmente na triunfante entrada de Cleópatra em Roma. É difícil de citar exemplos tão grandiosos e deslumbrantes como esses na história do cinema. E até por isso o filme acabou vencendo 4 Oscars nas seguintes categorias: melhor fotografia colorida, melhor direção de arte colorida, melhores efeitos visuais e melhor figurino colorido. Além disso, foram outras 5 indicações, quase todas em categorias consideradas técnicas. Your queen has conquered the people of Rome. The people? Yes. Muito se comenta da suposta falta de fidelidade histórica do filme, mas é importante entender que esse sequer era um objetivo da Fox. O elenco foi assumidamente escalado com pretensões comerciais. A companhia procurou desde o início promover um espetáculo e por isso mesmo os figurinos dizem mais sobre a moda dos anos 1960 do que sobre a antiguidade. Logo depois que o filme foi lançado, todas as mulheres queriam aquelas roupas usadas pela Elizabeth Taylor no filme. E mais importante do que saber se essas eram roupas ou não utilizadas pela própria Rainha Cleópatra e aqueles que viviam à sua volta, é analisar como esses figurinos expressam a questão psicológica da personagem. Da mulher poderosa e autoconfiante com decotes profundos mais para o início da projeção, aparecendo inclusive nua, tomando banho no momento mais vulnerável, até a líder fragilizada com o corpo quase todo coberto nas cenas finais. Agora, com todos esses elogios e observações, eu não estou querendo dizer aqui que esse é um filme espetacular e que tudo funciona de forma perfeita. O filme decepciona, eu diria que até bastante, na criação de empatia entre os personagens e o público. A preocupação com a grandiosidade e a beleza acabaram atrapalhando na conexão mais direta do roteiro com quem está assistindo. Me parece que as relações ali acabam ficando superficiais demais. Até mesmo quando os personagens estão se envolvendo de forma mais íntima, aquilo não parece crível. Nesse sentido, a crítica publicada pelo The Hollywood Reporter logo após a estreia lá em junho de 1963 resume bem o que eu penso sobre esse filme. Abre aspas. Cleópatra não é um grande filme, mas é antes de tudo um entretenimento popular amplo que contorna a perfeição por um apelo maior. Esta não é uma crítica, e sim uma nota de realização. Fecha aspas. Quer dizer, o filme tem sim vários problemas, o andamento também é um pouco problemático, a gente vê ali que falta um pouco de ritmo, ele acaba se tornando um pouco longo demais, como eu falei, essa empatia com os personagens não é tão efetiva, e tem toda a questão da reconstituição histórica que pode ser um pouco problemática. No entanto, esse é um dos filmes mais espetaculares já produzidos em termos de grandiosidade, de capricho e de beleza visual. É um verdadeiro colírio para os olhos ver todas aquelas paisagens absolutamente espetaculares e pensar que tudo aquilo foi reconstruído de forma quase artesanal. Ainda que a escala seja industrial, foram pessoas que fizeram aquilo. Não tem, obviamente, nenhum dedo de computação. O objetivo do filme era outro, era justamente o espetáculo e o entretenimento. E nesse sentido, ele é sim muito bem sucedido.
My breasts are filled with love and life. My hips are rounded and well apart. Such women, they say, have sons. Na época, a crítica se dividiu bastante em relação a esse filme. Alguns eram mais entusiastas, outros viam grandes problemas, mas no geral todos concordavam que o entretenimento e o espetáculo estavam sim garantidos. E outra coisa que também estava garantida era que todo mundo só falava nesse filme desde que ele estreou em 12 de junho de 1963. Depois, na temporada de premiações, o filme acabou sendo indicado a 9 categorias do Oscar, mas apenas 2 delas consideradas nobres: melhor ator para Rex Harrison e melhor filme do ano. E o desempenho comercial, no final das contas, foi até notável. Cleópatra foi exibido em nada menos do que 8.500 salas ao longo dos Estados Unidos, que era metade do parque exibidor da época. Teve ainda a liderança das bilheterias naquele ano com uma boa folga, com mais de 60 milhões de ingressos vendidos. Mesmo assim, a produção acabou não se pagando, até porque a Fox precisava dividir esse bolo com a rede de exibidores. E por isso mesmo, isso acabou afetando outras produções da companhia na época, que ficou em maus lençóis. Esse filme só geraria lucro de verdade décadas mais tarde, quando os direitos de exibição nas televisões passaram a ser negociados. Por todo esse contexto de produção, esse foi um filme que acabou estabelecendo um marco temporal, e muitos se referem a ele como o fim de uma era, a era em que os grandes estúdios comandavam toda a produção norte-americana, ou pelo menos aquela mais visível. Mas para o final dessa década, a nova Hollywood surgiria, influenciada pelas vanguardas europeias, e enterraria de vez esse modelo de produção. É por isso tudo que Cleópatra é sim uma obra essencial e obrigatória, se não por suas qualidades artísticas, pela importância que tem na história do cinema comercial de Hollywood. How strangely awake I feel. As if living had been just a long dream. Someone else's dream. Now finished at last. E você aí, já encarou as mais de 4 horas de Cleópatra? Como foi a experiência, hein? Faz o seguinte, usa o espaço aqui embaixo destinado aos comentários pelo próprio YouTube para deixar sua opinião sobre o filme e também sobre esse vídeo. Também não esquece de curtir, compartilhar esse material, se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações no sininho, porque é muito importante para a gente. Seguimos aqui com a programação do canal do meu tio Oscar e eu já te convido para o próximo vídeo, que vai ser um debate sobre aquela cerimônia de entrega de prêmios relativa a 1963, onde eu vou receber 2 convidados muito especiais que vão fazer a gente relembrar cada um dos filmes indicados pela Academia na categoria principal e, claro, todo o contexto daquela época. Tá muito bacana e eu te espero aqui.